Nessa aula, a gente vai calcular o campo magnético devido a um objeto magnetizado, tá? Então, na presença de um campo magnético, a gente já viu na aula passada que os dipolos magnéticos do material vão se alinhar, dependendo do tipo de material, numa direção ou outra, e isso vai gerar um material magnetizado. E aí a gente vai descrever essa magnetização por uma grandeza vetorial que vai ser análogo ao que a gente fez lá para o campo elétrico, de polo magnético por unidade de volume, tá? Igualzinho a gente fez para o campo elétrico. Na verdade, a gente está fazendo, se vocês pararem para prestar atenção, tudo igual, tá? A gente está usando a mesma formulação que a gente fez para o campo elétrico para o campo magnético. Então, só lembrando, né, essas interações para materiais lineares, paramagnéticos ou diamagnéticos, era muito fraca. Só no caso de ferromagnéticos essa interação vai ser mais forte. Tá? Nos outros casos, tem que ter campo magnético muito alto para ver alguma coisa macroscópica mesmo no dia a dia. Bom, vamos supor então que a gente já saiba qual que é a magnetização do objeto. É dado, tá? Então eu quero saber como que é o campo que vai ser gerado por por esse objeto magnetizado, tá? Então, ou seja, como é que é o campo devido a um ímã, né, que é um objeto magnetizado. E aí a gente vai usar o potencial vetor para calcular isso, ou seja, a gente vai usar o potencial vetor de um dipolo. Né? Para um dipolo microscópico a gente já viu essa forma, a gente já sabe como que é o potencial vetor. E aí o que eu vou fazer é, para um objeto macroscópico, como a gente definiu a magnetização como dipolo magnético por unidade de volume, então o dipolo magnético de cada pedacinho desse material, eu vou falar que vai ser a magnetização M vezes o elemento de volume infinitesimal dV'. Tá? Então aqui tem uma figura mais ou menos para ilustrar o que a gente está falando. E a gente vai calcular o potencial vetor total integrando aquela expressão em todo o volume. Né? Então, o livro usa um d tal linha, mas é o dv' que a gente está usando. Eu vou integrar nas coordenadas do volume do material, lembrando que esse R aqui, esse R diferente, é a posição relativa a esse R que eu estou usando aqui nas fórmulas. É a posição relativa entre o elemento de volume em questão e o ponto onde eu quero medir o potencial magnético, o potencial vetor. Tá? Então, a origem pode estar aqui, por exemplo, o R seria um vetor daqui para cá. Né? Então, teria o outro R, o R' seria o vetor que aponta para os pontos do objeto magnetizado, o R seria o vetor que aponta para esse ponto. Então, eu tenho o R posição relativa, que é o que está aqui dentro dessa integral. Lembrando também que a integral é nas coordenadas linha. Então, como eu tenho aqui um R chapéu sobre R ao quadrado, eu vou reescrever isso usando o truque do gradiente de 1 sobre R. Tá? Então, eu vou substituir esse gradiente de 1 sobre R aqui dentro da integral e usar um outro truque que a gente já usou lá também no caso elétrico, que é, bom, se eu tenho o rotacional de uma função escalar vezes uma função vetorial, isso é a função escalar vezes o rotacional do campo vetorial mais o campo vetorial produto vetorial com o gradiente da função escalar. Então, o que eu tenho dentro da minha integral é essa última expressão aqui, né? M vetor gradiente de uma função escalar. Então, o que eu vou fazer é passar para o outro lado, escrever isso como dois termos e substituir na integral. Então, né, tirando esse A e F genérico, vamos colocar os vetores que a gente tem. Né? O F é 1 sobre R e o A é a magnetização. Então, eu vou ficar com esses dois termos aqui dentro da integral. Tá? Então, vamos retomar a integral, substituindo isso daqui lá dentro. Então, usando aquele truque, eu vou ficar com duas integrais. Uma desse formato aqui e a outra desse formato aqui. Tá? Então, aqui eu tenho 1 sobre R vezes o rotacional da magnetização dentro da integral. E aqui eu tenho a integral do rotacional de uma função aqui, M sobre R. Essa segunda integral eu posso escrever como uma integral de superfície. Então, eu vou fazer a integral na superfície fechada que determina quem é esse volume V, de M produto vetorial dA, que é o elemento de área, né, perpendicular ao elemento de área que eu estou integrando. E aí, com essa nova formulação do potencial vetor, eu posso comparar com as formas base que a gente já fez lá atrás. Né? Então, o potencial vetor devido a uma corrente volumétrica e devido a uma corrente superficial. Então, o que eu vou fazer é associar esse termo com K e esse termo
com o J, né? Só reescrevendo as fórmulas aqui para a gente não se perder. Então, a gente vai associar isso com correntes. Então, essas seriam, em analogia às cargas ligadas que a gente calculou lá atrás para o campo elétrico, ou para o dipolo elétrico, essas vão ser as correntes ligadas. Então, tem a corrente volumétrica ligada, que é o rotacional da magnetização, e a corrente superficial ligada, que é magnetização produto vetorial anormal à superfície. E aí eu reescrevo o meu potencial vetor em termos dessas correntes ligadas que a gente calculou. Então, de novo, eu reduzi o problema de calcular o campo devido a um objeto magnetizado, né, um objeto polarizado magneticamente, para calcular o campo ou o potencial vetor devido a correntes. Tá? Essas são correntes diferentes, são correntes ligadas, mas no fundo é a mesma coisa, eu posso usar todas as outras técnicas que a gente já usou para calcular o campo a partir dessas correntes. O potencial vetor a partir dessas correntes. Tá? Então, essas são as correntes ligadas e é assim que calcula o potencial vetor, tá? Devido a essas correntes. Então, vamos fazer um exemplo. Um exemplo clássico aqui, tá? Uma esfera uniformemente magnetizada. Então, eu vou usar coordenadas esféricas aqui, as duas cartesianas esféricas, e eu vou falar o seguinte: a magnetização da minha esfera é um M0 na direção Z chapéu. Então, a esfera tem magnetização para cima aqui. Tanto faz, né? Porque como a gente que escolhe o eixo, você pega a magnetização para um lado aqui. Beleza, eu vou escolher meu eixo Z nessa direção, em boas. Calculando a densidade volumétrica de corrente, é o rotacional da magnetização. Bom, vai ser zero, porque isso aqui é constante, tá? E o rotacional envolve sempre derivadas, é constante, então as derivadas vão dar todas zero. E aí, a corrente superficial é simplesmente magnetização produto vetorial anormal à superfície. Nesse caso aqui, se eu escrever em coordenadas esféricas, a normal à superfície vai ser simplesmente direção R chapéu. E aí eu chego, né? M0Z vetor R chapéu vai dar o seno de θ. Tá? Então eu tenho que a corrente superficial vai ser um M0 vezes seno de θ na direção φ chapéu. Tá? Então eu tenho uma corrente superficial, né, girando ao redor da esfera na direção φ chapéu aqui, nesse ângulo azimutal, que varia com o seno do ângulo θ, ou seja, quando θ é zero, estou no polo norte, ou quando ele é π, estou no polo sul dessa esfera, essa corrente é zero. Conforme eu vou me afastando dos polos, a corrente vai aumentando de intensidade, né, máxima no equador, e depois ela começa a diminuir de intensidade de novo. Tá? Tem uma outra forma da gente escrever isso daí, que é fazer o seguinte, né? A corrente superficial, a gente falou lá atrás, eu posso escrever como uma densidade superficial de carga vezes a velocidade com que essa densidade superficial de carga está andando. E aí, se eu escrevo a velocidade de cada ponto na superfície da esfera em coordenadas esféricas, né, vai ficar um ômega-r seno de θ na direção φ chapéu, onde esse ômega é uma constante, né? É a velocidade angular. A velocidade angular de todos os pontos da esfera é o mesmo, mas a velocidade linear não. Então eu posso escrever esse M0 aqui como sendo sigma, densidade superficial de carga, vezes ômega vezes R. E aí eu vou falar para vocês darem uma olhada, né? Uma dica, né? Fica a dica. Hashtag. Olha o exemplo 5.11 que ele faz, um livro que ele faz uma brincadeira com isso daí, né? Como calcular o campo magnético ou o potencial vetor gerado por uma esfera carregada que está girando. Tá? Então não tem uma magnetização agora. Quer dizer, vai ter uma magnetização, uma carga ligada, uma corrente ligada associada, mas eu pego uma esfera carregada com carga na superfície e coloco ela para girar. Tá? Agora que a gente já viu como que é matematicamente essas cargas ligadas e como que elas ajudam a gente a calcular os campos magnéticos, a gente vai fazer uma interpretação física disso daí, tá? Para não ficar só uma coisa que é um artifício matemático. No fundo, né, se eu pegar um objeto magnetizado aqui, eu pego dois sabres de luz e corto ele. Tiro uma fatiazinha aqui só, tá? Desse objeto, de espessura T. O que a gente vai ter é, de novo, né, eu posso escrever essa magnetização como vários
vários anéis de corrente, tá? Cada dipolo magnético que compõe essa magnetização, eu escrevo como vários anéisinhos de corrente. E aí, quando eu somar todos esses dipolinhos aqui, microscópicos que eu tenho no material, veja, se a magnetização é uniforme, essas correntes aqui no meio vão sempre se anular, e aí vai sobrar uma corrente ao redor, uma fita de corrente ao redor dessa fatia, tá? Então veja, aqui eu tenho magnetização para cima e é normal para o lado, né? Quando eu fizer o produto vetorial deles vai dar bom. Então, aqui o que eu tenho não é que eu tenho um elétron, né, que vai estar andando em volta de todo o material aqui, tá? Mas quando eu pego cada elétron, né, girando, né, cada pequeno loop de corrente desse aqui, quando eu somo ele, né, por exemplo, eu tenho um elétron que vai estar girando só aqui, mas quando eu somo com um do lado e com os outros, eu tenho um efeito líquido, né, um efeito resultante de como se eu tivesse uma corrente girando em torno de todo o material, tá? A mesma coisa vale para a corrente, essa seria a corrente superficial ligada. A mesma coisa vale para a corrente volumétrica ligada. Se a magnetização não é uniforme, quer dizer, essas correntes desses dipolos magnéticos não são todos iguais. Tem um que é maior e outro que é menor. Então, quando eu somar aqui no meio, isso não vai se cancelar sempre. Em alguns pontos pode cancelar, em outros não. Então, vai sobrar uma corrente líquida aqui, né, uma corrente resultante também, ao longo do volume do material. Isso seria a densidade de corrente ligada volumétrica, né, o JB. Tá? Então, assim como a gente fez para a interpretação lá das cargas ligadas, a gente vê que isso não é só um artifício matemático, tá? Eu tenho um acúmulo de efeitos microscópicos no material que, quando somados, né, eles estão de tal forma configurados que, quando somados, eles dão um equivalente a um efeito macroscópico, né, de uma carga total, uma densidade de carga ou de uma densidade de corrente aqui nesse caso, tá bom, pessoal? Então tem um aspecto físico real por trás desse artifício matemático que a gente usa para calcular. Então, por hoje era só. Não esqueçam de já ir fazendo os exercícios, já ir treinando, e a gente se encontra na aula síncrona para tirar dúvidas. Até a próxima. Tchau, tchau.